bem-vindos a mais um momento de estudos. O professor Heraldo tinha feito com vocês uma aula sobre memes e ele deixou um exercício e pediu para que eu passasse para vocês o gabarito. Então, a primeira questão é a letra a segunda, C, a terceira, B, a quarta questão, letra A, e a quinta questão, letra B. A, C, B, A, B. Ok? Ele pediu para passar para vocês esse gabarito. E, voltando à nossa realidade agora da aula, o gênero textual é notícia. Embora seja um texto que sofre seus preconceitos, porque muita gente não gosta de notícia. É tudo ruim, é tudo isso, é tudo aquilo. Não, tem muitas notícias legais, tem notícias que nos interessam. E o texto em si é de importância para o nosso conhecimento. Então, a notícia já foi um texto que envolvia mais o jornal impresso, aquele jornal de papel que as pessoas passavam vendendo, e a televisão. À noite, todo mundo sentava para assistir o repórter. Hoje, tem canais só de notícia, toda hora tem repórter. Na internet, a todo momento você pode ler notícias. Então, no rádio você pode escutar. Então, não temos mais um horário, nem uma restrição de ambiente para notícias. Nós temos vários ambientes. Agora, o que é que isso tem provocado também? Muitas notícias falsas, os fake news, né? Então, a gente tem muito cuidado quando lê e vai contar para outra pessoa. Tem que certificar-se se realmente aquela notícia procede. Porque tem muita notícia ruim se espalhando por aí e se espalha rápido com essas tecnologias e aí depois é tudo mentira. Isso é muito chato, né? A gente tem que ter muito cuidado quando vai contar algo a alguém. Então, nós temos aí alguns modelos de capas de jornal, né? Coluna do Sintep, de funcionários, Jornal de Funcionários, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, que é um dos mais antigos, né? E Folha de Pernambuco, e nós temos muito. Nós temos o Jornal da nossa cidade, a Tribuna, né? Nós temos outros jornais aqui também da cidade, e hoje em dia a gente tem mais blogs. Então, os blogs tornaram-se esses jornais que a gente pegava e lia mais antigamente. Hoje, pouco se usa desse jornal. Então, a notícia é um gênero jornalístico, não é literário. Não está para a gente contar uma historinha, não está para a gente contar um romance ou uma descoberta científica, como a gente encontra nos livros, né? Nos livros textos, né? Tem um jeito de contar. A notícia é encontrada principalmente nos meios de comunicação. Todos os meios de comunicação a gente pode encontrar notícias. Vai depender do que interessa a cada meio de comunicação. Do esporte, moda, lazer, né? A notícia mesmo, política, é tudo, né? Educação. Então, é um texto informativo. Notícia é para informar sobre algum assunto atual, mas tem que ser real, né? E ela vai ser veiculada, vai ser transmitida pelos vários meios de comunicação, jornais, rádio, TV, blogs, internet, em geral, tudo que possa favorecer a comunicação. Por esse motivo, a notícia é informativa, né? Não pode ter aquelas descrições todas, como a gente vai contar uma história e faz aquele floreio todo. A notícia é um texto mais objetivo. Nós temos que contar realmente isso, sem colocar nossas emoções neles. Então, tem que ter uma delimitação para os envolvidos, o ambiente onde aconteceu. Não pode ser como a gente contar uma historinha, né? Uma fábula cheia de fantasias. A notícia é um texto objetivo.
as principais características da notícia são: é um texto de cunho informativo, é informar. Por isso, se um jornal ou qualquer meio de comunicação publica uma notícia falsa, ele perde sua credibilidade. Quem é que vai querer assistir? Quem é que vai querer ler? Eu não, só conta mentira, então informação tem que ser verdadeira. Tem alguns textos um pouco descritivos, narrativos, porque tem que contar como aconteceu o fato. Só que quem vai fazer a notícia não coloca muita emoção. Tá? O texto é relativamente curto, não precisa muita coisa. É veiculado pelos meios de comunicação, a linguagem é formal, não tem gírias, não tem vícios de linguagem, não tem abreviações como vocês costumam usar geralmente. Então, tem que ter mais cuidado, mas a linguagem é clara e objetiva. Não pode usar uma palavra que vá dificultar a compreensão do leitor. O texto tem o título principal e tem o título auxiliar. O texto fica sempre em terceira pessoa, ele é impessoal. Eu não vou dizer, eu vi, eu sou o repórter, eu vi. Não, aconteceu o fato ali. É como se eu estivesse sem estar. É mais ou menos isso. O discurso é indireto. Não, se precisar colocar a fala de alguém, é uma fala curta que fica entre aspas, tá? E as fotos devem ser reais, atuais, não é? Os fatos estão no cotidiano das pessoas. Se for uma coisa que não está no meu cotidiano, eu não vou também me interessar. Então, tem essa estratégia de atrair o leitor. Qual é a principal porta para atrair o leitor? É o título. O título faz com que o leitor deseje ler a notícia. E nós podemos dizer, eu vou desenhar aqui mais ou menos para comparar com vocês, que a notícia é um texto diferente. Ele é como se fosse uma pirâmide invertida, uma pirâmide de cabeça para baixo. Como é isso? A estratégia é essa. Na parte que deve ficar a base da pirâmide, são as notícias mais importantes. O fato principal da notícia fica aqui. Depois vem os menos relevantes. Por que isso? Porque se eu ler esse aqui, que eu chamo de lead, se eu ler esse aqui, eu já sei tudo o que aconteceu. É um resumo. Agora, se eu quiser me aprofundar nos detalhes, aí eu venho para as outras. Então, é uma estratégia do texto que torna o texto muito interessante. Então, nós temos a estrutura básica, é o título principal e o título auxiliar, né? A notícia tem 2 títulos, né? Porque o primeiro é chamado de manchete e o outro auxilia a entender o título principal, ajuda a entender, como se fosse uma pequena explicação do título principal. É um recorte do que será explorado. Por exemplo, vejamos aí um exemplo de uma notícia. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. É o título principal. Título auxiliar. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problema de audição. Já explicou o título principal. Aí nós vamos para o primeiro parágrafo da notícia. Nesse primeiro parágrafo, é como se fosse o resumo da notícia. Nele nós encontramos respostas para algumas perguntas. O que? Quem? Quando? Onde? Às vezes a gente encontra por quê também. Vejam, no último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Chung, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. Então aí já resumiu toda a notícia. Aí
Os outros parágrafos vêm para completar informações, mas que não são tão relevantes para você entender o sentido global da notícia. Então, quando no último ano? Quem? A instituição Cães Guia para Surdos. Fez o quê? O que aconteceu? Deu 12 cães para crianças. Né? Quem era? James. Quem era James? Um menino de 11 anos. O que é que ele tinha? Dificuldades de audição. Então, aí resume toda a notícia. E nós vamos ler o resto, porque vamos achando interessante. Mas esse primeiro parágrafo é a parte mais importante da pirâmide. É o que nós chamamos de lead ou line, como queiram chamar. Então, aí nós temos algumas questões. Qual é o assunto do texto? Que acontecimento é relatado nessa notícia? Por que essa notícia é de interesse público? Você vai pensar, essa pergunta não está no texto, essa resposta não está no texto. Né? O assunto do texto, você consegue identificar. Que acontecimento é relatado? Você consegue identificar lá no texto. Agora, por que essa notícia é de interesse público? Está fora da notícia. Você é quem vai pensar. Por que interessaria ao público saber isso? Porque a gente viu que notícia tem que ser um fato bem relevante para a sociedade, né? Que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada da internet? Você vai lá, olha o texto todinho, o texto todo vai do título até as informações. Então, para procurar isso, você tem que ler tudo. Mas tem lá uma parte que mostra que ela foi retirada da internet. Porque a notícia da internet geralmente apresenta um texto mais curto. Aí é para você pensar também. Por que é mais curto do que os jornais normais? É um caso a se pensar, né? Agora, o sexto quesito é para você marcar qual é a função da foto e da legenda na notícia lida. Eu tenho que saber. Foto eu já sei o que é. Mas o que é legenda? É aquele textinho com letrinhas menores que vem abaixo da notícia, explicando. Para que é que vai servir aquilo? Se no lugar... Aliás, qual é a função da foto? É mostrar como o cão-guia e o menino James Cheung se relacionam bem. É explicar o que é um cão-guia. É mostrar como o cão-guia deve ser ensinado. Ou é explicar como o menino ouve o cão-guia. Sétimo. Se no lugar da foto houvesse uma ilustração, alguém desenhasse, o efeito causado sobre o leitor dessa notícia seria o mesmo? Explique. Você vai colocar sim ou não, mas tem uma explicação para isso. Ele está perguntando aí se no lugar da foto que tem lá na notícia, se alguém tivesse desenhado, o efeito teria sido o mesmo? Que isso aí, para você responder certo ou errado, vai depender da explicação. Você tem que dar uma explicação que convença o seu modo de pensar. Que informação da linha fina não aparece no título? O que é a linha fina? É o título auxiliar. Você tem o título principal e tem o título auxiliar. Tem uma informação nesse título auxiliar que não está no título principal. Até porque a função desse título auxiliar é explicar um pouquinho a manchete, o título principal. Okay? Então, qual é a informação? Vai lá, lê o título auxiliar, compara com o título principal e vê o que é que tem em um que não tem no outro. Ok? Aí aqui nós temos outra notícia. Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, está bloqueado. Título principal. Olha o título auxiliar. Motoristas estão bloqueando o acesso do Porto do Pecém. Automóveis não podem sair ou entrar e se aglomeram no local destinado à pesagem de cargas. Tem a foto, 24/5/2018. Observem que Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, está bloqueado. E aí? Então, a explicação do título principal é essa, que os motoristas estão fazendo esse bloqueio
não é? E os automóveis estão lá se aglomerando num lugar que era para ser mais rápido, porque é para pesagem das cargas. Aí vem a notícia. Em São Gonçalo do Amarante, o acesso ao porto do Pecém está bloqueado. No local, caminhoneiros queimam pneus e impedem a passagem dos veículos. Mais de 500 caminhões estão estacionados, tanto dentro da siderúrgica quanto fora. Como eu disse, esse primeiro parágrafo nós chamamos de lide ou lide. O que aconteceu? Caminhoneiros queimaram pneus, estão impedindo a passagem dos veículos, né? Onde? Em São Gonçalo do Amarante. Quem? Os caminhoneiros, né? Quando? Nós temos aí nessa informação nós não estamos tendo quando, né? Como eles estão impedindo a passagem, né? Tanto dentro da siderúrgica quanto fora. Então, eu já tenho aí todas as informações da notícia. Se me interessa, eu parto para o restante. Em nota, a CIPP, Sociedade Anônima, informa que a paralisação dos caminhoneiros acontece desde o início da manhã de quarta-feira. O protesto está sendo realizado por meio da interrupção da rodovia de acesso ao porto, a CE 155. Aí vamos continuar. As operações internas dentro do porto estão acontecendo de forma parcial, impactando em uma redução na movimentação de cargas de cerca de 26 mil toneladas por dia. Por que nós temos aí aspas? Porque é a fala de um funcionário. Então, a gente não vai colocar travessão, porque não há uma fala entre personagens, como numa história. Mas ele deu uma declaração aí. Então, diz um funcionário. E aí nós temos o endereço de onde a notícia foi publicada. É importante ter, porque aí a gente vai observar qual é o jornal, qual é o blog, saber se merece nossa confiança. Depois, compara com outros meios de comunicação para saber se procede, porque tem muita gente aí publicando o que não é verdade. Qual a finalidade da notícia em estudo? Aí é para marcar um X em uma dessas letras. É divulgar a importância do bloqueio das estradas, noticiar um fato ocorrido em São Gonçalo do Amarante, explicar o motivo da paralisação dos caminhoneiros, alertar os motoristas da rodovia a não seguirem viagem pelas estradas interditadas. Segundo, também é para marcar, né? Motoristas estão bloqueando o acesso ao porto do Pecém. Automóveis não podem sair ou entrar e se aglomeram no local destinado à pesagem das cargas. O trecho citado faz parte da notícia e ele é conhecido como manchete, o corpo do texto, o lead ou o subtítulo. O fato que gerou a notícia foi o bloqueio das estradas, os 500 caminhões estacionados, a movimentação de cargas, as operações internas dentro do porto. Você vai pensar, vai ler direitinho a notícia e pensar por que esse fato se tornou uma notícia. Quarto, no trecho, caminhoneiros queimam pneus e impedem a pesagem dos veículos. A palavra grifada introduz uma. Então, e é uma oposição, é o contrário. Temos duas informações. Caminhoneiros queimam pneus. Outra informação é, impedem a passagem dos veículos. Aí existe uma oposição, um contrário entre a primeira informação e a segunda, uma adição, uma soma entre a primeira informação e a segunda, uma alternância, ora uma coisa, ora outra, ou uma conclusão, encerrando uma conclusão. Concluindo um pensamento, por exemplo. Tem que pensar, tem que ler no trecho. Automóveis não podem sair ou entrar e se aglomeram no local destinado à pesagem das cargas. A palavra grifada, essa palavra ou, estabelece a ideia de oposição contrária. Automóveis não podem sair.
entrar e se aglomeram no local. Então, é uma oposição ou é uma adição, é somando os fatos, é uma alternância, uma coisa, depois outra, ou é uma conclusão. Sétimo, o que impactou a redução de movimentação de cargas? Que impacto teve? A queima de pneus, a movimentação imparcial de cargas, as operações parciais internas, o impedimento das passagens de veículos. Então, a redução de movimentação de cargas causou algum problema. Qual foi esse impacto? Qual a função das aspas no último parágrafo? Aspas, esses dois tracinhos assim. Né? Qual a função? Para que elas servem ali, naquele contexto? Nono, no trecho, está sendo realizado por meio da interrupção. A palavra grifada tem o sentido de continuidade, continuou, suspensão, foi suspenso, concessão, não deveria passar os carros, mas estão passando, isso é uma concessão, ou é uma permissão? Pensa direitinho qual é o sentido. Está sendo realizado por meio da interrupção. Quando você não entender do jeito que está aí no quesito, volta ao texto, lê o parágrafo completo, que vai dar a ideia melhor para você fazer com mais certeza o exercício. Porque só aí pode ficar vago se você não tem muito conhecimento dessa palavra, não vê muito usando. Então, vai lá no texto, que lendo o parágrafo completo, você vai ter a ideia do sentido que ela está ali. 10º, o trecho abaixo não é uma consequência da interrupção da rodovia de acesso ao porto. A CE 155 é. Você vai procurar um trecho que não é consequência da interrupção da rodovia. E o que é consequência? O resultado de alguma ação. Existe resultado positivo e existe resultado negativo. Interessante é que muita gente pensa que consequência é só o que é ruim. Você vai fazer isso, aguenta as consequências. Sempre acha que é ruim. Não, tem consequência boa também. Então, a consequência é o resultado de uma ação. Vamos lá. As operações internas dentro do porto estão acontecendo de forma parcial. Mais de 500 caminhões estão estacionados. Automóveis não podem sair ou entrar. A paralisação dos caminhoneiros acontece desde o início da manhã de quarta-feira. Quer saber qual dessas afirmações aí não é consequência? Observe que o não está bem destacado, justamente para você procurar direitinho. Então, é o que não representa uma consequência da interrupção da rodovia. Agora, vamos lá. Você agora vai produzir uma notícia. Imagine que finalmente um cientista conseguiu produzir a vacina contra a Covid-19. E aí? Você vai imaginar. Todo mundo está sonhando com isso, né? Então, volte à notícia sobre o porto de Pecém e reescreva a notícia adaptando para a descoberta da vacina contra a Covid-19. Atente para os parágrafos e para a estrutura do texto. Veja, eu vou lá no texto, vou lendo e vou adaptando ao novo contexto. Reescrever não é copiar, é você observar um texto e fazer outro. Então, é isso que eu estou mandando você fazer. A sugestão da atividade é essa, é você observar o texto e, a partir dele, construir outro, um outro assunto totalmente diferente, porque a Covid é bem diferente do texto que tem lá na paralisação do porto, não é isso? Então, você vai olhando o título, aí você cria o seu título auxiliar, você cria o título auxiliar, primeiro parágrafo, você faz o primeiro parágrafo, segundo, terceiro, todo adaptado para o novo tema, que é a descoberta da vacina contra a Covid-19. Então, atente para todos os parágrafos
para toda a estrutura do texto, que você consegue fazer uma notícia perfeitinha, muito bem feita, porque vocês são capazes de fazer coisas extraordinárias, tá? Mãos à obra, bom trabalho e até a próxima aula, tá? Quero que vocês se empenhem em tudo que está acontecendo. Esses momentos são únicos e nunca mais nós vamos viver isso, com fé em Deus, quando terminar. Então aproveitem, não desperdicem o tempo, não desperdicem as aulas. O que não entender, tem professores para ajudar nisso. Repete a aula, assiste novamente, faz o que for possível, só não fica parado. Fiquem com Deus e até a próxima.